tá chegando aí. Vamos Sejam lá. todos bem-vindos aí. Vamos começar, né? Vamos começar. Fabrício, Bora. eu, eu, eu fico feliz de tê-lo aqui participando dessa live conosco, né? Você é uma referência aí na área de biomedicina, na área biomédica, na área de hematologia também, né? Parceiro, amigo nosso, né? A gente só chama aqui realmente gente boa e ao mesmo tempo também É. assim competentíssimo, né, na área de Nossa. bioquímica, Assim eu na não área durmo hoje. Não vou dormir hematologia. hoje. Não, rapaz, você sabe que além da amizade tem muita sinceridade, né? Na amizade É a gente sim, tem é muita sim. sinceridade. E aí, doutor Emerson Carvalho aqui, Felipe Sintra, sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, o que a Sintra. gente, na verdade, vai conversar hoje sobre os exames, na verdade, laboratoriais em odontologia, né? E com a perspectiva agora do Covid, né? Do Covid-19, como é que tudo isso vai estar a partir de agora? Na verdade, quais os protocolos de exames que a gente vai tentar estabelecer e, ao mesmo tempo, também como esses exames vão vir com a interpretação, inclusive com algumas suspeitas importantes aí, como isso vai interferir na rotina agora do dentista. E é bom, muito bom a gente estar se preparando, porque aproveitar esse momento agora de isolamento, e preparar algumas coisas de gestão, preparar algumas coisas de biossegurança, muita coisa está mudando na área de biossegurança, e Uhum. aí, claro que também na área de atendimentos, né, os atendimentos, os exames pré-analíticos e, sobretudo, também como isso a gente vai interpretar, né? Então, é um tema que É é isso muito aí. pedido, muito, a galera sempre pede muito essa questão de interpretação de exames, né? Muitos têm só o númerozinho, né? Vê só, na verdade, o númerozinho. Muitos vê só, na verdade, aquele valor de referência. Mas é importantíssimo estarmos aqui com uma pessoa da área para fazer essa correlação, né? Do laboratório com a clínica, daquilo que eu faço, também daquilo que eu penso, daquilo que eu prego e daquilo também que a gente discute muito, né? Você é uma pessoa que, por ser meu amigo, eu tenho muito acesso a você para Tamo juntos, tirar né? dúvidas. Não pense que eu não tenho dúvidas, pessoal. Eu tenho dúvidas e às vezes essas dúvidas são muito importantes de serem esclarecidas. E E é por isso naturais, né, que... Marconi? Tudo E surgindo naturais, agora, porque... né? é, Assim, muita mas informação nova, né? Sim, exatamente, continua. Vai exatamente. lá. Não, só dizer que é importantíssimo a gente estar sempre trabalhando nisso, porque um exame laboratorial pode determinar se o seu atendimento vai ser com segurança, se não vai, se ele pode ser feito ou se não pode, se há alguma suspeita de alguma coisa mais grave ou se não, se de repente Isso. o exame é desnecessário ou não, né? Enfim, tem muita coisa bacana para a gente discutir. Então vamos lá, né? É sim. Eu não sei se você viu minha camisa, Fabrício. Você viu minha Ah, camisa rapaz, aqui? você é Eu tenho... santista, é? Que conversa é essa? Rapaz, não, veja, Como assim? independente de torcida, pessoal. Eu tenho feito aqui as lives e tenho trazido aqui algumas camisas de alguns times e trazendo algumas curiosidades e alguns lemas importantes do futebol para a nossa vida, né? E aí eu já fiz do Barcelona, falei do mais que um clube, falei do Liverpool e o Never Walk Alone. Falei do Central de Caruaru, estive aqui com a camisa do Central, mostrando que Ó, botou moral. Muito a bem. gente precisa valorizar a nossa prata da casa, valorizar o que é as nossas origens, né? E os nossos Sim. princípios, né? E hoje eu trouxe a camisa do Santos, né? Porque, de fato, me lembra muito a questão do meu pai, né? Que é torcedor, que gosta, que vibrou muito ainda com a fase ali do finalzinho da carreira de Pelé, daquele esquadrão dos anos 60 do Santos e tal e tal. E eu trouxe justamente para falar um pouquinho sobre isso, né? Eu trouxe o exemplo do Santos aqui para mostrar que o rei do futebol, né? O Pelé, né? Que no auge Inspirador, exatamente, mas né? embora fosse um gênio, embora fosse um rei, né? Do melhor de todos os tempos, ele nunca jogava sozinho, né? Ele tinha um Isso. esquadrão, na verdade, ele tinha um time muito bom ao seu lado, né? Como Pepe, como Coutinho, como também, por exemplo, o próprio Carlos Alberto Torres, né? Então tinha um esquadrão, né, que foi considerado nos anos 60 o esquadrão imortal, né, o esquadrão de aço, né, que era o Santos na época de 60, que ganhou tudo, foi disparado o melhor time do mundo.
e marcou, quebrou todos os recordes. E aí eu chamo esse exemplo para dizer que mesmo os gênios, mesmo os grandes craques, mesmo as grandes pessoas, elas precisam estar junto de pessoas boas. Né? É essa a lição que eu queria começar. As pessoas, por melhores que sejam, elas precisam estar perto de pessoas boas. Né? A história do pássaro que só voa com pássaro da mesma plumagem. Né? Ou seja, as pessoas boas vão estar junto de pessoas boas. Então, por mais genial que você seja, por mais espetacular que você seja, por mais inteligente, estudioso, você vai precisar estar junto de pessoas, né? E de preferência de pessoas boas, para que o time, aí sim, o time que foi o campeão bimundial lá do Santos, bimundial da época de 60, ele precisava de um time, não só de um gênio, né? Ele precisava de um time. E era isso que eu queria começar hoje a live de hoje, dizer que os melhores resultados em saúde, os melhores resultados em odontologia dependem de uma equipe, né? Que não é só de dentista, é multiprofissional, né? Quantas vezes, Fabrício, a gente discute casos, você no laboratório, né? Eu na clínica, e a gente está discutindo caso em prol de um sucesso que vai beneficiar um paciente e tudo mais, né? Você, todos, às né? vezes... Exato. Exatamente. Então, é esse lema que eu queria trazer, né? Que os gênios... teve o rei Roberto Carlos, hoje eu estou falando do rei Pelé, né? Então, assim, rei mesmo, tá? Tem alguns, tá? Alguns verdadeiros, outros aí meio mequetrefe. Mas, enfim, de certa forma, dizer a todos que, por mais genial que a gente possa imaginar que seja, a gente vai precisar trabalhar em equipe. E equipe boa, equipe de qualidade, equipe coesa, e equipe que pensa junto em prol de um objetivo. É isso aí, pessoal. Beleza. Então, Fabrício, faça aí, na verdade, uma introdução dessa questão dos exames laboratoriais, o que é essa importância dessa interação, e, enfim, fica aí a palavra contigo para a gente começar. Joia. Então, minha gente, boa noite. Muito obrigado aí pela presença de cada um, de cada uma, né? É só uma parceria que se solidifica ainda mais, né, Marconi? A gente realmente... Com certeza. Achei muito massa isso que tu falou com relação à equipe. Inclusive, é uma das coisas que tem sido a tônica, né, do enfrentamento à Covid, né? É o trabalho em equipe. Não tem ninguém mais importante do que ninguém, né? O que é importante e o que ganha força é quando os profissionais têm trabalhado juntos no enfrentamento, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o bate-papo que a gente vai procurar desenvolver hoje à noite, né? Então, vocês podem ir, eu acho que Marconi pode, de repente, se for surgindo perguntas, ele vai anotando alguma coisa aí, né? E, claro que, à medida que eu vou falando, não vai dar para responder tudo, né? Mas, quem não me segue ainda, pode me seguir lá no Instagram também. Vou mostrar umas coisas que depois eu posso enviar para a galera, tá certo? E fiquem à vontade, se quiser comentar alguma coisa aí no chat, que Marconi pode ficar atento a isso. Então, minha gente, é o seguinte, um tema muito legal, como o Marconi estava dizendo, ninguém sabe tudo, né? Tudo quando as informações começam a surgir. Então, não dá pra gente... a gente já não tinha direito de nenhum tipo de prepotência, né? Agora, muito menos, porque está todo mundo em um caminho de aprendizado, né? As coisas estão surgindo à medida que os pacientes vão sendo atendidos nos vários países e tal. Aí, nesse contexto, existem algumas coisas que já são consenso. Ok? O que a gente vai focar hoje é em ciências científicas, né? Isso, por si só, já é um ponto muito relevante. O que seria uma evidência científica? Minha gente, é algo que tem se repetido, né? Um perfil de resultado de tipos de estudo que tem se repetido independente da população, do país, do tamanho da população, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai falar hoje aqui é em hemograma, né? O hemograma, ele é um exame que o cirurgião dentista está sempre solicitando, né? E ele é muito importante, fica meio estável. Enfim, olha só. Então, como eu estava dizendo,
existem algumas coisas que, apesar de muita informação, todo dia, muita informação nova, existem alguns aspectos, minha gente, que são já consenso na literatura, né? Vou citar um que tem muito a ver com a odontologia. A questão da saliva, né? É o principal, né, forma de transmissão, através de saliva contaminada, que contamina superfície. Os aerosóis, né? Enfim. Os aerosóis, né, que produzidos. Os aerosóis, Oi. enfim. Exatamente. Né? Então, de tanta informação, né, vocês já perceberam que muita coisa está sendo repensada. Como o próprio Marconi falou, a questão da biossegurança, né? Uma provocação que eu gostaria de fazer. Vocês acham que aquele protocolo que sempre é utilizado para quase todos os pacientes, ele vai continuar sendo adotado, né? Eu acho que é muito difícil. Diante disso, né? Outra provocação que eu gostaria de fazer é a seguinte. O cirurgião dentista tem muito hábito de solicitar os exames laboratoriais, sobretudo para averiguar a possibilidade ou não da realização de um determinado procedimento odontológico. Mas eu queria fazer uma provocação, que é o seguinte: o cirurgião dentista, ele é um profissional de saúde, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes existem algumas alterações laboratoriais que estão presentes que não inviabilizam um determinado procedimento, mas chamam a atenção para algumas situações que precisam ser melhor investigadas. Ok? Então, nesse contexto aí, né, existem já vários artigos publicados sobre perfil laboratorial de pacientes contaminados, portadores de Covid-19. Ok? O que é interessante que eu vou mostrar aqui para vocês? Olha só que interessante. Vamos lá, né? Pode falar, Marcos. Olha só Fica à que vontade. interessante, olha só que interessante. Veja, por isso que a gente tem que valorizar esses momentos aqui. Veja que informação importante o doutor Fabrício está passando aqui para a gente. Que já existe evidência, já existe algumas condutas e alguns exames que estão, além de mostrando aquilo, perfil laboratorial que a gente precisa investigar no paciente, ele já está mostrando algumas coisas da própria doença e algumas coisas já da própria Covid. Não é isso, Fabrício? Exatamente. Então veja o exame que a gente, enquanto dentista, solicita de forma rotineira, vai servir talvez para duas coisas, ou no mínimo duas coisas, a partir de agora. No mínimo duas coisas. Exatamente. Inclusive, aquilo que eu disse, o negócio está sério. De repente, enfim, olha, minha gente, então vamos lá. O negócio é o seguinte. Foco agora, porque isso que eu vou mostrar são já evidências científicas, tá certo? Primeiro, vocês vão ver que a gente vai precisar sair daquele protocolo, né, que sempre é solicitado de hemograma, coagulograma, tá certo? E, além disso, existem algumas alterações a nível hematológico, bioquímico, né, e inflamatórios que têm se repetido sempre, tá bom? E vocês vão ver como a coisa é bem casadinha, tá certo? Por exemplo, né, uma alteração muito frequente no hemograma de pacientes portadores que estão, né, com Covid. E outra coisa que é consenso é que a grande maioria das pessoas que estão infectadas são assintomáticas ou, né, oligossintomáticas. A grande maioria realmente, né, a literatura já mostra isso, tá bom? O que não significa que a gente baixar a guarda, porque é justamente isso o perigo também, né? Pessoas assintomáticas que podem estar transmitindo, né? Inclusive para o profissional, para o cirurgião dentista. Com certeza. E a presença, né? E outra coisa que é consenso também, né? Que para o cirurgião dentista eu acredito que vai requerer um novo olhar, é a questão das comorbidades, certo? Quem tem ido a óbito, né? Os famosos grupos de risco, né, Marconi? São pacientes hipertensos, diabéticos, né? Com comprometimento imunológico, idosos, né? Obesos de risco também, né? E
manifestar, né? Pode manifestar algumas alterações a nível de exame laboratorial, tá bom? Inclusive no hemograma. Mas o recado que eu queria dar a vocês é o seguinte: não é só um exame que pode levar a uma suspeita clínica de aquele paciente que você está atendendo pode estar contaminado, tá certo? Olha o que eu estou dizendo, pode estar, porque uma outra coisa que é consenso, né, é que só se pode fechar diagnóstico com um teste molecular, ok? É isso que o governo, os países têm falado tanto em testar, porque sem o resultado do exame laboratorial, não se pode afirmar que uma pessoa está contaminada, ok? E que aquela sintomatologia é por causa do vírus, tá bom? Mas existem alterações que têm se repetido frequentemente em diferentes países com pacientes infectados pelo Covid. Isso já é Então, consenso. passa aí pra gente. Falando de Tá todo hemograma, mundo curioso vamos aqui. lá. Não, eu já tô curioso aqui. Vamos lá. É o seguinte, no hemograma de uma pessoa infectada, né, é muito frequente acontecer leucocitose. O que é muito simples de explicar. Afinal de contas, o vírus causa um processo inflamatório, né? A presença do vírus desencadeia um processo inflamatório. E é um processo inflamatório tão intenso que a literatura mundial criou até um termo, né, para se referir a isso. Eles estão chamando de tempestade de citocinas, certo? É essa tempestade, o que são citocinas? São proteínas inflamatórias, né, que correm de forma sistêmica, causando, na fase mais grave da doença, né, uma falência múltipla de órgãos, uma sepse, né, e é por isso que muitas vezes o paciente vai a óbito, tá bom? Então, assim, o processo inflamatório é muito intenso. O paciente produz uma tempestade de citocinas. E essas citocinas, elas repercutem na medula do paciente. E repercutindo na medula, né, repercute no hemograma. Ok? Algumas células vão começar a ser mais produzidas do que outras por causa da presença dessa grande quantidade de citocinas essas que, inclusive, têm sido utilizadas para monitoramento de pacientes com Covid. Vou falar quais são. Primeiro, hemograma, que é um exame que, né, vocês estão ali todo dia, como Marconi disse, né, talvez estejam muito habituados a olhar o númerozinho ali do lado para saber se está alterado ou não. Isso é muito pouco diante da informação que o hemograma traz, tá? Na verdade, é muito pouco quando a gente olha para o hemograma como um todo, tá bom? Existe uma relação direta entre série vermelha, série branca e série plaquetária. Uma influencia na outra e vice-versa, bom? E tudo isso é resultado de estímulos medulares. E esses estímulos medulares, na Covid-19, já se sabe, já se tem fortes indícios de como funciona, tá bom? Então, leucocitose, muito frequente. Estou dizendo que um paciente com leucocitose é portador de Covid. Eu estou dizendo que leucocitose, né, Exatamente, é muito frequente, tá? Outra coisa, o número de neutrófilos está lá em cima, ok? A gente chama isso de neutrofilia. O número de linfócitos está lá embaixo. Linfopenia. A quantidade de plaquetas está diminuída. Isso muitas vezes, né, com frequência, depois eu posso até mostrar aqui, eu posso virar a câmera do celular e mostrar uns artigos aqui para vocês. Pode haver discreta plaquetopenia sem que ocorra uma alteração ainda no coagulograma. Ok? Olha só que coisa interessante. Muito interessante. Ainda. Muito interessante. Né? Imagina e aí, você é isso pega... que eu tava... Não é? Exatamente. Vai Marconi, pode... Não. Né? Você como dentista, eu acho que... Exata. Imagine a gente ter a oportunidade, um exemplo na nossa prática clínica, né, que a gente junta as informações da anamnese, junta informações
clínicas ali, né? E associa com esses dados demonstrados, por exemplo, num hemograma, né? Que é um exame relativamente de rotina, né? Quando bem feito, Exato. revela muitas coisas importantes, né? E esse dado aí da plaquetopenia sem alteração no coagulograma, isso é novo. Isso é novo. Eu não imaginava que pudesse trazer informação assim. Maravilha, show de bola. Então, vê só, minha gente. O negócio é o seguinte: esse perfil que eu falei de hemograma não são essas alterações ocorrendo de forma isolada, não, tá certo? Eu acho que é uma coisa muito importante para ser dita, tá certo? São essas informações acontecendo simultaneamente. Leucocitose, com neutrofilia, com linfopenia e plaquetopenia, juntos, no mesmo exame, tá certo? Um resultado com esse perfil. É quase um mix exatamente. Isso está diretamente relacionado ao tipo de resposta inflamatória desencadeada pela presença do vírus, que gera essa tempestade de citocinas, como se tem, né, comumente falado, tá bom? Mas não é só isso, ok? Os eosinófilos, eles também estão abaixo do valor de referência. Eu diria até que a gente não precisa nem saber o valor de referência decorado. Isso vem, né? O que a gente precisa é interpretar, tá bom? A Exato. fisiopatologia da infecção ainda não está elucidada, tá bom? Uhum. Ainda não está elucidada. Porém, essas alterações hematológicas, bioquímicas, né, e de coagulação, elas direcionar os pesquisadores a elucidar a fisiopatologia da coisa, tá bom? Isso falando agora a nível de, né? Agora junte todos essas alterações no hemograma Exato. com o fato de que possivelmente aquele paciente seja portador de uma comorbidade, ok? A coisa vai se avolumando, falando em favor. Exatamente. Né? Fabrício, Um paciente que é hipertenso e com esse perfil hematológico, pode falar. É porque às vezes está cortando, às vezes seu áudio aí, eu preciso saber se você está me ouvindo. Estou escutando. Mas totalmente. Vamos. Ok. Então, mete bronca aí. Paciente hipertenso, chegou com esse quadro. Paciente hipertenso, vai lá ser submetido a um procedimento de implante, né? Que é um procedimento cirúrgico. O hemograma faz parte dos exames pré-cirúrgicos, ok? E aí, veja, um paciente hipertenso, com esse perfil hematológico, pode ligar a anteninha, o sinal de alerta, porque muito é o que a literatura diz, não é eu acho, né? Depois eu queria depois que quem está assistindo a live me adicione lá no Instagram, que eu posso mandar o link para esses artigos que eu estou falando, tá certo? Perfeito. Certo? Então, Fabrício, no atual momento de isolamento, só para deixar também claro a todo mundo, né? Nós estamos na odontologia em período de restrição de atendimentos, né? A gente está, por determinação dos órgãos de vigilância e também pelos os órgãos regulatórios como CRO e CFO, atendendo exclusivamente casos de urgência, caso eles aconteçam e caso você tenha condições sanitárias e de biossegurança para lidar com esse tipo de situação, né? Então, por exemplo, o que a gente está tentando mostrar é que nesse tipo de momento, o isolamento um dia vai parar, vai acabar. Mas a doença e a questão da manifestação talvez leve alguns anos para acompanhar tudo isso e para se descobrir algum processo de vacina ou até mesmo se descobrir alguma coisa nova, né? Então, na verdade, exatamente, a gente vai ter que estar preocupado daqui para frente com uma grande mudança de paradigma no nosso atendimento, né? A mudança de paradigma vai desde das medidas de biossegurança, né? Vai também passar pelo uso de EPIs, a gente vai também passar pelos exames e logística nas nossas rotinas, né? A gente vai passar também pelos exames hematológicos, né? Porque os exames, como você está dizendo, eles podem ser indicativos daquilo que a gente precisa para a nossa rotina, como saber se o paciente está hemodinamicamente estável para fazer um procedimento cirúrgico,
ou até mesmo se há alguma suspeita que pode ser detectada, às vezes até precocemente, com esses exames laboratoriais. Ou pelo menos Exatamente. indicativo, né? Indicativo, pessoal. A palavra é indicativo, né? Não é Indicativo, exatamente. Uma outra dica que eu vou passar para vocês é a seguinte. A relação matemática, e isso não vem no hemograma, tá certo? Isso é uma continha que você tem que fazer ou na mão ou na calculadora no celular, tá certo? Mas que tem sido citada como um parâmetro prognóstico, que é a relação plaqueta-linfócito. Ok? Como é que eu faço isso na prática? Isso está surgindo agora. Nunca foi feito, tá certo? Se está observando que quando a gente faz, dica bem interessante, quando a gente pega a quantidade de plaquetas que vem lá no hemograma e divide pelo valor absoluto de linfócitos, em decorrência dessa continha vai soltar um número, tá certo? Estou escutando, Fabrício. A relação plaqueta tá escutando, né? Então, plaqueta dividido por linfócitos. Exatamente. A gente chama de taxa de variação plaqueta-linfócitos, tá certo? Você pega o valor da plaqueta, do resultado do hemograma do paciente, e divide pela quantidade absoluta de linfócitos, que também vem no hemograma, ok? Quanto maior dê o resultado, maior a possibilidade desse paciente estar contaminado. Mas maior em relação Veja a que qual é o parâmetro de referência? Olha, os artigos que eu achei aqui falam em como resultado dessa conta, né, dividir um número pelo outro, em 443. Certo? Okay. Em relação a quem não tem, né, não existe um valor de referência determinado, tá bom? O que a literatura mostra hoje é o seguinte, é que pacientes portadores, né, do vírus, contagiados, apresentam uma média de 443 na taxa de plaqueta por linfócito. E se tiver acima desse valor, e quanto mais alto tiver, exatamente. Indicativo. O quanto então, mais pessoal, alto der essa conta, né? Olha só, pessoal. Não, eu só queria deixar o pessoal aqui, porque muitos estão dizendo aqui que travou exatamente na hora da sua explicação, né? Então, eu estou repetindo aqui a informação preciosíssima que está na crista da onda, né, para Fabrício? Essa informação que é no hemograma você pegar a relação absoluta de número de plaquetas dividido pelo absoluto de linfócitos e der uma proporção acima de 443, é um valor que está se estipulando na literatura como um parâmetro, ainda não tem uma coisa definida, mas é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, né? E isso pode ser um indicativo, não conclusivo, repetimos aqui, de que esse paciente pode estar também relacionado com a infecção. Então veja o quanto a informação bacana, importante a gente vê hoje num exame que a gente pede de rotina, né? O dentista pede de rotina, hemograma é quase que protocolo universal para todo paciente, principalmente quem vai fazer procedimentos invasivos como cirurgias, né? Então, muito importante essa dica. Fabrício, mete bronca aí. Olha o detalhe, esse é o artigo que eu estava falando para vocês, estão vendo aí na tela, né? A relação, a taxa de plaqueta para linfócito associada com o prognóstico de pacientes com coronavírus, né? Então, esse artigo aqui, e existem outros já citando isso, tá bom? Depois eu posso passar para vocês, tranquilo. O fato é que é o seguinte, essa continha, ela não vem, como eu disse, não vem no hemograma, você que vai ter que fazer, você que solicitou o exame, tem que fazer, né? E pode ser que o hemograma esteja normal. Olha, estão perguntando muito aqui, Fabrício, se pode aparecer no paciente assintomático, pode. Essa relação. É a relação entre os dois números que vai chamar a atenção, né? O resultado dessa divisão fica cada vez mais alta quando o vírus vai se disseminando cada vez mais no paciente. Por isso que ele é dito como fator prognóstico, né? Perfeito. Inclusive, acompanhar o resultado dessa divisão, plaqueta por linfócito, tem sido utilizado para saber se o paciente tem um bom ou um mau prognóstico. Ou seja, ele vai piorar ou ele está melhorando. Exatamente, okay? Exatamente. Perfeito. Ó, informação de ouro. Informação muito importante isso aí, né? Isso aqui foi publicado
no início de março. Aliás, Tá dia 12 de quentinho. março. Né? Uhum. Não tem livro, Não, né? Essa entendi. relação. Né? E Fabrício, Já? será que de repente, devido a essa questão tão pandêmica da doença, será que de repente poderia os biomédicos, bioquímicos já trazer essa relação calculada no hemograma, como se fosse um INR, né? Como se fosse um Sim, INR do sim. coagulograma, Sim. só que para o hemograma. Né? Fica a dica, talvez, aí, para a gente incorporar, a gente que eu digo vocês incorporarem enquanto biomédicos na rotina No resultado do laboratorial de exame. vocês, porque Sim, é sim. tão importante, talvez, a literatura está embasando nisso, né, que talvez chame a atenção para mais pessoas, talvez se replique muito mais esse conhecimento a partir dessa proporção, dessa O relação artigo é aí. esse. Ó. Tem gente pedindo aí para eu repetir. Eu vou pedir o seguinte: para quem tiver interesse, depois me adiciona lá no Instagram que eu mando o link, tá certo? Me pede por lá, porque aí senão, né, gente. Porque tem outras coisas legais aqui. Veja só. Isso falando da parte hematológica, né? Só falta um detalhe. Beleza, Não, então tá fala aqui. aí, você está falando da hemoglobina agora, né? Hemoglobina, ou seja, abaixo do valor de referência também associado àqueles outros resultados, né? Então, no final, como é o pacotinho? Leucocitose, neutrofilia, linfopenia, plaquetopenia e hemoglobina abaixo do valor de referência. Ok? Pegaram essa informação, pessoal? Repita aí, Fabrício, por favor, veio. O pacote Vamos lá, de novo. aí. O pacotinho do hemograma sugestivo de COVID, tá certo? Isso que eu estou falando tem se repetido em vários artigos e eu posso depois fornecer para vocês. Todos eles. Neutrofilia, linfopenia, plaquetopenia, hemoglobina abaixo do valor de referência. Isso associado com comorbidades, diabético, hipertenso, ok? Paciente idoso, Obesidade. grupo, né? Obesidade é altamente sugestivo. Mas não é só isso, ok? Existem alguns exames que eu vou falar agora para vocês que vai fugir daquele protocolo tradicional, tá bom? Um deles são os marcadores inflamatórios, tá bom? Existe um chamado proteína C reativa. Vê como uma coisa casa perfeitamente. Dá uma leucose reativa, dá elevada. Ok? Processo inflamatório. Tá? Isso já é comum em processos inflamatórios. Né? Isso já é comum. Perfeito. Né? É mais um fator que se soma. Associado a isso também a baixa de albumina, minha gente. Muito importante. Inclusive começou a sair essa semana artigos relatando a disfunção renal provocada pela infecção. Tá? Isso é importante. Como é que isso se manifesta na clínica? A presença de edema, sobretudo em membros inferiores. Tá certo? Uhum. Então vão juntando o pacotinho aí, ó. Hemograma com aquele perfil, proteína C reativa lá em cima, albumina lá embaixo, paciente hipertenso, diabético, com algum grau de edema nos membros inferiores, muito sugestivo. Né? Por que edema? O que é que tem a ver edema? Porque quando a albumina baixa, né, o plasma que deveria ficar lá no vaso, ele extravasa para o tecido. Né? Porque a albumina que é responsável por grande parte do que a gente chama de pressão coilodosmática, né? Aquela pressão necessária para manter o plasma, né, circulando no vaso sanguíneo. Quando a albumina pode extravasar, causando edema, tá bom? Então, albumina baixa, proteína C reativa alta, distúrbios no coagulograma, distúrbio de coagulação revelados pelo coagulograma, isso já em pacientes, né, graves, mas às vezes nem sempre. Às vezes a pessoa não está sentindo nada, tem um distúrbio de coagulação. E que a gente, de fato, enquanto dentista, né, que tem o hábito de solicitar exames, né, mesmo para pacientes, alguns deles assintomáticos, né, a gente tem a oportunidade de investigar isso, né, tem a oportunidade de investigar isso.
Não é que o dentista vai atender, fazer a restauração, fazer um implante num paciente confirmadamente com Covid. Não é isso. Nem fazer esse tipo de intervenção, nem fazer o diagnóstico. Mas, de repente, você, quando voltar às atividades e adotar no seu protocolo de investigação esses exames, quando vierem os exames, os resultados, interpretá-lo de forma correta, porque a pandemia vai se perdurar, espera-se que se perdure por algum tempo, mesmo depois de volta das atividades, né? Porque até a gente ter um modelo mundial de vacina, a gente vai estar muito envolvido com esse tipo de problema ainda, né? Então, Fabrício, informações Exatamente. imprescindíveis. Outro exame que é outra alteração que muita gente desconhecia esse exame e agora ele virou uma febre, né? Por quê? Porque ele tem um valor prognóstico, tem sido demonstrado um valor prognóstico muito importante, né? Que é uma dosagem chamada de dímero D. Dímero D. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Muita gente não tinha escutado falar desse exame ainda, até que surgiu a Covid-19. Tá certo? O que é o dímero D? É o seguinte, quando ocorre uma lesão, ok? No corpo ou no vaso sanguíneo, se forma um coágulo no local, tá? Por que eu estou falando de lesão? Porque é um processo inflamatório muito intenso. Inclusive, tem repercussões respiratórias, mas é também sistêmico. Tanto é que a principal causa de morte é por sepse, tá bom? Já já eu chego no valor desse exame para o cirurgião dentista, tá certo? Só tem 10 minutos, Fabrício. Agiliza. Só tem mais 10 minutos, né? O dímero D é um produto de degradação do coágulo que pode ser formado nesse local que sofreu o processo inflamatório, tá certo? E o quanto mais inflamado estiver uma determinada localização, um vaso, um tecido, né? Maior quantidade desse subproduto de degradação, chamado dímero D. Tem sido muito utilizado esse exame para investigar o prognóstico do paciente, tá? E é um tipo de exame que caiu, está sendo feito de rodo, né? E nos hospitais, né? Para investigar a questão do quanto o paciente pode evoluir mal ou, às vezes, até critério para dar alta para o paciente, tá certo? E ele tem a ver com coagulação. Então, muito provavelmente, vocês, como cirurgiões dentistas, vão começar a falar desse exame. Se chama dímero D, que em pacientes com Covid-19, o perfil de resultado está muito acima do valor muito de referência. Acima. Tá certo? Exatamente. Como vocês viram, né? Exatamente. Aí já caiu na moda, como diz, tá certo? Os exames de função hepática, tá bom? Uhum. As transaminases, as bilirrubinas aumentadas também. Então, ó, é esse pacotinho que tem que ser repetido sempre, tá certo? A amilase, a albumina, lá embaixo. Proteína C reativa, lá em cima. Transaminase, lá em cima. Dímero D, lá em cima. Esse perfil de resultado... Perfeito. Associado ao hemograma, que é aquele com as alterações. Associado ao hemograma, né? Com as alterações, né? Leucocitose, plaquetopenia, linfopenia e tudo mais. É um pacotezinho clássico, né, Fabrício? Exato. Inclusive, ó, isso aqui que eu vou mostrar a vocês agora na tela do computador, tá aqui, depois eu posso mandar para quem quiser, certo? Isso aqui é um artigo produzido na China, mas eu já baixei artigos falando sobre a mesma coisa, produzidos com pacientes da Itália, com pacientes dos Estados Unidos, e tudo se repete. Isso é o que a gente chama de evidência científica, né? São informações muito seguras. Então, quando vocês estiverem com os pacientes de alteração, esse pacotinho que eu estou chamando, né, é altamente sugestivo de que a pessoa seja portadora do vírus, mesmo que esteja ainda assintomática, que é o que acontece com frequência, né? Os sintomas surgem 2 semanas depois, enfim, ok? Perfeito. Fabrício, estão pedindo aqui para repetir esse pacote, né? Estão chamando aqui esse pacote. Gostaram do pacotinho? Pacote Covid-19.
Exatamente. Eu acho que a gente podia repetir essas alterações, desde a alteração do hemograma, que é o exame mais solicitado, né, na saúde, não é só na odontologia, mas na saúde, que eles podem apresentar alterações mesmo em paciente assintomático, né? E aí, juntando a informação Isso. clínica, a questão da característica da amnese, e sobretudo também toda a correlação clínica que você puder juntar, vai talvez desencadear uma série de talvez investigações que passam por outros exames, passam por exames mais aprofundados e até mesmo correlacionar com a sintomatologia presente do paciente, né? Então é importantíssimo isso, Fabrício. Então, vamos fazer uma o olhar do recapitulação? dentista, perfeito, fechado. Primeiro recado que eu queria dar para vocês. Os protocolos de solicitação de exames muito provavelmente vão mudar. Ok? Perfeitamente. E vão mudar Com por quê? certeza. Muito provavelmente vão mudar. O cirurgião dentista é um profissional de saúde. Ele não pode estar preocupado apenas se aquele paciente está à realização de determinado procedimento cirúrgico. O olhar precisa ir muito além do que isso. Tá bom? E dentro dos exames e esses novos protocolos que vão ser desenvolvidos, muito provavelmente, como são evidências científicas, esses exames que eu citei vão estar lá, né? Porque eles têm dado um perfil prognóstico e, às vezes, até de uma suspeita diagnóstica muito forte. Vamos ao pacote. Repetindo. Quem tiver aí com caneta na mão, anota aí, pessoal. Hemograma. Ou então depois assista a live. Leucocitose. Alô? Leucocitose. Isso. Leucocitose. Estão escutando? Plaquetopenia. Hemoglobina, abaixo do valor de referência. Albumina, baixa, em relação ao valor de referência, né? Baixa. Transaminases, acima do valor de referência, porque já é consenso também que existe uma repercussão hepática, tá? Coagulograma alterado, ok? Em decorrência da alteração no coagulograma, dímero D alto, em relação ao valor de referência. Não precisa nem saber o valor de referência decorado. Dímero D lá em cima. Proteína C reativa alta também, tá certo? Alta. Um outro marcador que tem sido muito utilizado é a interleucina 6. Tá certo? Tem sido um exame muito solicitado também. E ele também, interleucina 6 e interleucina 8, estão acima do valor de referência. Ok? Perfeito. Lactato desidrogenase. E uma última dosagem bioquímica, que tem sido muito utilizada também, é a lactodesidrogenase, que dentro desse pacote está aumentada. Ótimo. Ok? Perfeito. E aquela relação também, né, de plaqueta dividida e a relação plaqueta dividida por que não deve ter nem nome para essa proporção aí, né? Não. Talvez é tão recente, tão novo. Exatamente. Estão chamando assim, taxa plaqueta por linfócito. Imagina. Né? Em inglês, traduzindo é. para inglês. Ok? Então, dividir um pelo outro, né? Quanto maior for o resultado dessa conta, é o que tem sido citado, tá certo? Assim, mas quanto mais alto tiver, pior o prognóstico do paciente. Tá bom? Me adicione lá no Instagram que eu mando o link para vocês de todos esses artigos. Pessoal, a gente vai desativar os comentários aqui para a gente fazer o nosso momento selfie aí. Quem tiver aí, pessoal, aí ó, faz aí um coraçãozinho, faz o nosso momento selfie. É isso aí, pessoal. Momento selfie aí. Postem a gente lá, que a gente reposta com muito carinho. Adicione o professor Fabrício, um gênio aqui, um mestre aqui da hematologia, não é? E, obviamente, uma pessoa que tem muito a contribuir. Você viu que ele trouxe aqui informações preciosíssimas, de alto nível, recentes, e que tem, na verdade, toda a relação com a nossa prática clínica, que tem realmente toda essa preocupação de trazer essa informação nova para a gente. Então, Fabrício, muito obrigado, foi massa. A gente está no finalzinho da nossa live. Queria deixar você falar as últimas palavras aí de agradecimento. Dizer, mais uma vez, eu trouxe aqui o Santos, o bimundial, né? Mas para mostrar que nem Pelé, que era gênio, jogava sozinho.
Nem Pelé, que era o rei do futebol, o verdadeiro rei, né? Ele tinha, ele jogava sozinho. Ele jogava com um time de excelente qualidade, principalmente a galera lá que estava dando todo o suporte e jogando tão bem quanto ele, né? Pepe, Coutinho, ali, Carlos Alberto, o pessoal todo. Então, ninguém faz nada sozinho, pessoal. Trabalha em equipe, trabalha em time, joga em time de qualidade, tá certo? Fabrício, faz o fechamento aí. Muito obrigado por essa live, importantíssima demais. Eu acho que ele não tá conseguindo falar. Mas aí, pessoal, não está conseguindo falar, mas aí eu faço por ele, na verdade, o finalzinho, o fechamento. Fabrício é um cara fantástico, um parceiraço, e vem novidade aí, não é, Fabrício? Vem novidade aí, vocês fiquem atentos, porque